Olá, caros amigos telespectadores do programa Um Sentido para a Sua Vida. Hoje vamos iniciar mais uma aula, a 13ª do livro O que é o Espiritismo. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante. A expositora Jussara Morcelli vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela vai fazer um resumo geral deste livro. Então vocês vão gostar bastante. Fiquem conosco. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso online da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Nós temos hoje a apresentação de um importante tema, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A meu lado está a nossa expositora querida, Jussara Morcelli, encarregada de apresentar esta obra para todos nós. Nós vamos ter a oportunidade de ouvir falar do Evangelho, como começou a ser explanada essa doutrina tão bela, e dependemos então deste amor que a Jussara vai nos trazer para entendermos melhor aquilo que nos é proposto. Mas para que possamos nos preparar para esse momento importante, que traz para a nossa vida uma forma nova de elaborar os nossos acontecimentos, nossos problemas, nossos momentos alegres, porque a vida traz muitos desses momentos, nós vamos utilizar o livro de preparo do ambiente, que todos conhecem, que é o Bem Viver. A lição separada para acompanhar a 13ª aula é a 9ª do livro Bem Viver, como já apontei. Diz a lição 9, a receita do Evangelho, pedra angular da conduta da vida, é simples e irretorquível. Basta fazer ao outro o que queríamos que o outro nos fizesse. Aqui termina a leitura deste pedaço, desta pequena lição do Evangelho, para mostrar para nós que nós temos a regra de ouro de Jesus, que é sempre imaginarmos se aquilo que nós estamos fazendo, se fosse outra pessoa que estivesse elaborando daquela forma, nós aplaudiríamos. Quando concordamos com aquela conduta, nós podemos prosseguir. Mas quando vemos que aquilo seria reprovado por nós, é a hora de nós repensarmos e mudarmos o rumo daquilo que queremos fazer. Vemos que o Evangelho realmente é uma conduta de vida muito simples. Basta que nós coloquemos nos nossos corações e nas nossas mentes, sempre lembrando que não basta o coração, não basta também a mente. Precisa dos dois, para que assim possamos dirigir a nossa vida de forma feliz, trazendo à nossa volta a importância dos ensinamentos de Jesus, que modificam todo o cenário da nossa existência cotidiana. O Evangelho é para hoje, o Evangelho é para agora, não é para quando estivermos mais maduros, não. E dizendo essas palavras finais, eu passo a Jussara esta missão que é trazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa aula, Jussara. Obrigada, Vera. É uma alegria estar aqui e, principalmente, uma alegria maior é poder estar falando e apresentando o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de nós começarmos a falar propriamente desta obra, obrigatoriamente nós temos que nos lembrar da primeira obra da codificação, que já foi apresentada aqui pelo nosso querido expositor José Maria. Então, o Livro dos Espíritos, como nós sabemos, foi a primeira obra trazida pelo nosso querido Kardec. Ele nos trouxe esta obra em 18 de abril de 1857. E nela nós vamos encontrar todos os princípios fundamentais da nossa doutrina espírita. E sabemos também que dentro deste livro, o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 outros livros, dentre os quais saíram o Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do livro 3º, As Leis Morais.
É importante nós lembrarmos que dentro das leis morais, Kardec vai iniciar o livro terceiro com a questão 614 do Livro dos Espíritos, aonde ele vai perguntar sobre a lei natural. E os espíritos vão responder que a lei natural é a lei de Deus. E logo na sequência, que esta lei é eterna e imutável. E já prosseguindo dentro das leis morais, Kardec pergunta onde é que está escrito esta lei. E os espíritos nos explicam que esta lei está escrita na nossa consciência. Ora, se existe uma lei e se ela está escrita na nossa consciência, evidentemente que nós poderíamos nos questionar. Então, por que estudar essas leis se elas estão escritas na nossa consciência? E também, dentro desse questionamento, o próprio Kardec faz uma pergunta aos espíritos nesse sentido, que é a de 627 do Livro dos Espíritos. E os espíritos vão nos explicar que nós esquecemos essas leis. E, via de regra, se não a esquecemos, provavelmente não a compreendemos bem. Pensando nisto, evidentemente, iniciou-se um projeto de fazer-se um novo livro. E neste projeto inicial, o título para este livro era Imitação do Evangelho. Enquanto Kardec estava elaborando este projeto, ele decidiu questionar os espíritos numa das reuniões mediúnicas da qual ele participava. E nós vamos encontrar isto no livro Obras Póstumas, segunda parte deste livro Obras Póstumas. Este livro, na segunda parte, vai nos trazer várias anotações de Kardec. Dentre elas, esta anotação sobre este projeto. Kardec faz um questionamento. Que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Veja, até então, ninguém conhecia este projeto. Ele não havia mencionado nem falado sobre este projeto com ninguém. E a resposta que os espíritos dão a Kardec é o seguinte: esse livro de doutrina terá considerável influência, eis que explana questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Fizestes bem, enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Esta é uma síntese da resposta que os espíritos deram a Kardec. E que, sintetizando, eles estão incentivando a Kardec para que siga em frente. Porque este livro, que depois passou a se chamar Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos trazer vários ensinamentos para a nossa vida prática, para a nossa vida diária, para que possamos realmente nos ligarmos a Deus através de todo o ensinamento que Kardec criteriosamente selecionou e esmiuçou para nós, que é os ensinamentos do Cristo. É o código moral universal. E que Kardec vai, como nós vamos ver agora, né, conhecendo um pouco melhor a obra, nós vamos verificar o trabalho minucioso de Kardec para que nós pudéssemos compreender esses ensinamentos trazidos por Jesus, para poder, inclusive, aplicá-los no nosso dia a dia. O Evangelho segundo o Espiritismo
ele foi, na verdade, apresentado para todos nós, para o mundo de forma geral, em 18 de abril de 1864. E como é que ele é elaborado? Ele conta com um prefácio, com uma introdução e, posteriormente, nós vamos encontrar 28 capítulos. Então, para quem não conhece, ou para quem, evidentemente, ainda não pôde manusear a obra, nós vamos tentar apresentá-la de forma bem prática. O que vem a ser prefácio? Prefácio, nos dizeres do nosso querido Aurélio, o dicionário da língua portuguesa, ele vai nos dizer que prefácio é o que se diz no princípio, no início. É um texto ou uma advertência, ordinariamente breve, que antecede uma obra escrita e que serve, de certa forma, para apresentar a obra ao leitor. Então, nesta obra, o Evangelho, o que nós vamos verificar é que Kardec traz como prefácio uma mensagem mediúnica. É uma mensagem assinada pelo Espírito de Verdade. Uma mensagem belíssima, por sinal. E que Kardec vai justificar a sua colocação já de princípio. Por quê? Porque esta mensagem, segundo os próprios dizeres de Kardec, vai resumir a um só tempo, o verdadeiro caráter do Espiritismo, bem como a finalidade desta obra. Então, quando nós lemos esta mensagem, nós já podemos tirar a síntese do que nós vamos encontrar nesta obra. Na sequência, ele vai nos trazer a introdução. Dentro desta introdução, nós vamos nos deparar, na verdade, com 4 itens dos quais ele vai nos explicar o objetivo da obra, a autoridade da doutrina espírita. Ele vai nos trazer notícias históricas ligadas ao Novo Testamento e a apresentação de Sócrates e Platão como precursores da doutrina cristã e, evidentemente, do Espiritismo. Nesse primeiro tópico, objetivo da obra, objetivo do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos observar que Kardec dividiu o conteúdo do Evangelho do Novo Testamento, daquilo que nos traz os evangelistas, em 5 partes. Sendo a primeira delas os atos da vida comum do Cristo. A segunda delas, as predições que se encontram nos evangelhos. Os milagres, a terceira. A quarta, palavras e frases que serviram para a criação dos dogmas da Igreja. O que é um dogma? É uma verdade fundamental da qual não se aceita discussão. Via de regra, é assim que se entende um dogma na Igreja. E a quinta parte, que é a que nos interessa, é o que vai nos interessar, é o ensino moral do Cristo. Por que é o que vai nos interessar? Porque ele nos esclarece que, se as 4 primeiras partes, elas podem ser objetos de discussão ou de dúvida, a última, que é a parte moral, é indiscutível. Seria efetivamente o que Jesus veio nos trazer. É o objetivo dele vir até nós, reencarnar. É passar este ensinamento moral. Portanto, esse é o objeto exclusivo das reflexões e estudo de Kardec. É o ensino moral que vai servir para nós como roteiro e que serve também como base para todas as religiões e todas as crenças. Por isso que ela não se discute.
Portanto, a parte do objetivo é esta. Na sequência, ele vem nos falar, ainda na introdução, sobre a autoridade da doutrina espírita. E dentro desta autoridade, ele vai ressaltar dois princípios básicos, dois princípios fundamentais que vai ratificar essa autoridade. Quais são eles? A primeira delas é a universalidade dos ensinos espíritas. O que isso significa? Como é que isto funciona? Kardec, para quem não sabe, ele era extremamente criterioso e provavelmente nós já vimos isso em aulas passadas. Ele tinha o cuidado de selecionar todas as mensagens que chegavam até ele. E ele não queria que esta doutrina fosse baseada em uma única pessoa. Ela não poderia ser formulada em cima de um homem. Portanto, a universalidade significa que as mensagens recebidas por Kardec, elas vinham de vários locais do universo. Não eram só da França, eram de vários locais. E dentre essas mensagens, evidentemente, elas tinham que ter uma coerência. Elas tinham que falar sobre o mesmo ponto, não poderiam fugir muito. Portanto, o segundo princípio básico desta autoridade da doutrina é a concordância dessas mensagens. Porque de nada adianta eu receber inúmeras mensagens de diversos lugares, aonde o foco de cada uma delas se diferencia. Portanto, chegando essas mensagens, ele passava criteriosamente por um processo de seleção. As separavam de acordo com o objeto da mensagem. E é interessante ressaltar que, via de regra, ele reafirmava essas mensagens através de uma nova pesquisa entre os médiuns. Então, veja só como Kardec era extremamente criterioso e o bom senso que ele utilizava para a elaboração do corpo doutrinário. Por isso que ele era conhecido por muitos como bom senso encarnado, por todos esses cuidados. Ainda dentro da introdução, porque a introdução ela é longa, porque ela vem nos explicar, né, todo o procedimento de como foi elaborada esta obra, ele vai nos trazer notícias históricas. O que vem a ser notícias históricas? São definições que Kardec, de várias palavras, na verdade, né, utilizadas naquela época de Jesus, e que muitas delas hoje caíram em desuso, não se usam mais. Kardec as catalogou e nos trouxe a definição, nos trouxe o conceito do que significava, até para que nós pudéssemos entender os ensinos de Jesus. Porque se eu não compreendo, obviamente eu não vou entender a mensagem, se eu não compreendo algumas palavras, algumas passagens do Evangelho. Então, Kardec teve este cuidado de nos trazer este catálogo, nos conceituando essas palavras da época de Jesus. E, finalmente, já praticamente encerrando a introdução, Kardec vai nos lembrar dos filósofos gregos. Sócrates, Platão, discípulo de Sócrates, que foram os precursores. O que vem a ser um precursor? É aquele que vem antes. E que eles vieram antes mesmo de Jesus, e eles já traziam essas ideias cristãs e, eventualmente, as ideias espíritas posteriormente. Porque as ideias espíritas, o espiritismo, está de acordo com os ensinamentos do Cristo. Está de acordo com o cristianismo. Portanto, se eles eram precursores
da ideia da doutrina cristã, evidentemente também foram precursores do Espiritismo. E eles trouxeram vários ensinamentos que vêm de encontro a tudo aquilo que nós encontramos no livro base, no livro filosófico, que é o Livro dos Espíritos. Quando nós confrontamos, e Kardec faz este trabalho de confrontar os ensinamentos de Sócrates, de Platão, com os ensinamentos trazidos pela doutrina, nós vamos encontrar ali muitos conceitos realmente parecidos ou praticamente os mesmos. Por isso, eles são considerados os precursores. Aí, após esta introdução, nós vamos adentrar, propriamente falando, nos capítulos. É interessante notarmos que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é composto de 28 capítulos, onde um é interligado com o outro. Por isso que nós devemos sempre, ao estudar a obra, nós iniciarmos pelo princípio. E por quê? Porque nós vamos encontrar, principalmente nos primeiros capítulos, toda a base doutrinária. São os elementos necessários para que nós possamos compreender todos os demais capítulos que há de vir. É importante nós também falarmos e demonstrarmos a didática de Kardec. Na maioria dos capítulos, com algumas exceções, Kardec ele abre o capítulo trazendo para nós uma mensagem de um dos evangelistas, de Mateus, de João, de Lucas, de Marcos. E logo após ele nos trazer esta mensagem de Jesus, que está contida no Novo Testamento, ele vai esmiuçar para nós, ele vai nos relatar o entendimento de como nós devemos assimilar aquele evangelho apresentado na época por Jesus. Por que ele faz isto? Porque nós sabemos que Jesus falava muito de forma alegórica. E porque nem tudo era possível falar de forma clara ao povo daquela época. Assim como também fez Moisés. Portanto, Jesus, muitos dos seus ensinamentos eram passados de forma velada, através das alegorias ou através das parábolas que estão contidas no Evangelho. Aí Kardec, ao nos trazer esta mensagem do Evangelho, ele vai nos explicar como entender, como compreender aquela passagem, de que forma que nós devemos captar a mensagem, pegar o sentido, pegar a essência do que Jesus queria nos passar. E assim, logo após este comentário, esta apreciação de Kardec, ele vai encerrar o capítulo trazendo-nos mensagens de espíritos amigos, que vêm completar o ensinamento, que vem acrescentar para nós, trazer o seu entendimento sobre aquele assunto. Então veja que forma maravilhosa de nós podermos estudar o Evangelho. E assim então ele vai nos apresentar o capítulo 1, Não vim destruir a lei. Neste capítulo 1, ele vai nos trazer a primeira revelação através de Moisés. Na sequência, ele vai trazer para nós a revelação trazida por Jesus, a segunda revelação. E, finalmente, ele vai nos apresentar o Espiritismo, que nos traz a terceira revelação como prometido por Jesus. E por que isto?
porque nós vamos perceber que a cada época o povo tinha uma compreensão. E na medida em que houve uma evolução desta compreensão, automaticamente nós já estávamos preparados para recebermos de forma mais clara os ensinamentos do Mestre. E é interessante nós notarmos também que nenhuma dessas revelações revoga as anteriores, absolutamente. Nenhuma revoga as demais, elas simplesmente se completam. E é muito importante, na medida que nós vamos compulsando o Evangelho e nós vamos observando não só os comentários de Kardec, nós vamos também observando os ensinamentos nele contidos. São ensinamentos bastante claros e bastante práticos para o nosso dia a dia. Kardec, neste capítulo 1, ele vai nos falar sobre a importância da aliança da ciência com a religião, porque muitos fatos dos quais nós sabemos que a religião não conseguia anteriormente comprovar, através da evolução da ciência, hoje o Espiritismo consegue comprovar. E, finalmente, ele vai nos trazer, ele abre o capítulo 1, e a primeira mensagem trazida pelo Espírito sobre este tema, não vim destruir a lei, é uma mensagem de um espírito israelita. Ele traz uma parte desta mensagem. Esta mensagem na íntegra se encontra na Revista Espírita. E é muito interessante. Veja, por quê? Porque ele estava falando de Moisés, ele estava falando de Jesus e da doutrina espírita. E este Espírito vem ratificar tudo aquilo que Kardec nos disse neste capítulo. E na sequência, ele vai trazer uma mensagem do Espírito Fenelon e logo em seguida uma mensagem de Erasto, que foi discípulo do nosso querido Paulo de Tarso. E assim ele encerra o primeiro capítulo. Já na sequência, o capítulo 2, que de certa forma, como eu falei, ele está inteiramente ligado ao capítulo 1. O capítulo 2 vai dizer, meu reino não é deste mundo. E é interessante por quê? Porque Kardec, novamente, vai nos trazer uma mensagem do evangelista João. E, na sequência, ele vai nos explicar sobre a vida futura. Porque tudo aquilo que nos é ensinado, nós temos que olhar para frente. Nós temos que olhar de acordo com os princípios que a doutrina nos ensinou, de que somos espíritos imortais. Portanto, nós não podemos ficar atrelados somente àquilo que nos acontece neste momento. E neste capítulo 2, ele vai nos dizer sobre a realeza de Jesus, sob o ponto de vista, e novamente vai nos trazer mensagem. E nesta mensagem, ele vai nos trazer uma mensagem muito interessante, que é de uma rainha de França, ratificando tudo o que foi dito. Por que ratificando? Porque esta rainha, enquanto encarnada, ela teve o poder, mas o poder temporal. Enquanto que, dentro deste capítulo, nós vamos observar sobre a realeza de Jesus, e o título do capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, que Jesus, aqui, ele não teve esta realeza temporal, mas que o seu reino pré-existe. Por quê? Porque ele significa o quê? A conquista do reino interior, que é a nossa vida futura, como nos traz todos os ensinamentos deste capítulo. E já na sequência, veja como os capítulos se encadeiam. Ele vai nos trazer o capítulo 3, terceiro, cujo título é Há muitas moradas na casa de meu pai. Ora, se eu estou falando da vida futura, obviamente, ele vai ampliar este conceito no capítulo 3º, porque ele vai dizer que a casa do Pai é todo o universo.
e que dentro deste universo nós temos diversas moradas. E que nós devemos, de certa forma, né, fazer jus a uma morada melhor. E neste capítulo também, ele vai dizer sobre os diversos estados da alma na erraticidade. O que isto significa? Na verdade, quando nós vamos analisar o que ocorre conosco após a morte. Então, nós vamos e ficamos aguardando por um período uma nova oportunidade de reencarnarmos. E este período em que estamos aguardando esta nova oportunidade, que Kardec denomina como erraticidade. Então, não é um lugar pré-determinado, é um período. E qual o estado desta alma enquanto aguarda? E aí ele vai nos explicar que depende. Depende do quê? De como nós vivemos, do que nós pretendemos. Porque, na verdade, a doutrina espírita vai nos mostrar que a morte não transforma ninguém. Nós adentramos o mundo espiritual exatamente como somos hoje, com todas as nossas conquistas, já com as virtudes, mas também com as nossas imperfeições. Portanto, se pretendemos uma morada melhor, se pretendemos reencarnar numa condição melhor, o convite é para que nós possamos nos melhorar já, a partir de agora, para fazermos jus a esse estado melhor. E aí nós vamos, né? Porque não podemos nos deter excessivamente em nenhum dos capítulos, porque senão podemos ter problemas depois lá na frente. Ele vai nos falar sobre os mundos superiores, sobre os mundos inferiores. Ele vem nos dizer sobre o mundo em que nós habitamos. Que condição está o nosso planeta? E ele vai nos dizer que o nosso planeta é um mundo de expiações e provas. O que isto significa? Que é um mundo onde a dor ainda predomina, onde nós temos uma condição de violência bastante acentuada, porque o mal predomina dentro da maioria de nós. E para que possamos fazer jus a uma morada melhor, é importante que nós nos melhoramos, cada um de nós, porque o mundo só vai melhorar quando nós nos tornarmos seres melhores, quando nós conseguirmos aplacar o mal que habita dentro de nós. Aí sim nós faremos jus a uma morada melhor. E este é o destino da Terra, ele vai nos dizer, que deverá passar a ser um mundo de regeneração. O que isso significa? Um mundo regenerado, um mundo onde nós, que faremos jus a habitá-lo e quiçá possamos nós fazer jus a isto, nós já teremos também conquistado esta condição de melhoria, de regeneração. Portanto, neste mundo ainda existirá um resquício do mal, mas não de uma forma tão predominante como nós observamos nos mundos de provas e expiações, não com tanto sofrimento. E aí ele vai nos dizer sobre a progressão dos mundos, que assim como nós fomos criados para o progresso, para atingirmos uma perfeição, mesmo que relativa, os mundos também, eles também progridem. Olha que coisa linda, né? Como Kardec é maravilhoso quando ele traduz todos esses ensinamentos do Cristo para nós. Os mundos também progridem. Então ele vai encerrar com uma mensagem, né, de Santo Agostinho, nos falando sobre esta progressão dos mundos. Na sequência, nós temos o capítulo 4, aonde ele vai nos dizer que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Veja a interligação entre esses capítulos. Então, se eu sou sujeito a progredir constantemente, será que uma única existência eu conseguiria atingir este progresso? Numa única existência eu conseguiria ter conhecimento de todas as ciências? Eu conseguiria evoluir moralmente, conquistar todas as virtudes? É difícil, é evidente que não. Nós vamos levar muitas existências para conseguirmos atingir este estado de pureza. Por isso que ele vai nos dizer, olha o título do capítulo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí ele vai nos falar sobre a reencarnação. A importância da reencarnação para esta purificação. Porque nós vamos nos purificar, adquirir conhecimento intelectual, moral, e assim nós vamos fazendo jus a moradas melhores. Veja, né? Então, esses 4 capítulos iniciais, nós podemos considerar como a base fundamental da obra. Por que a base fundamental da obra? Porque se eu não acreditar nesta progressão dos seres, se eu não acreditar no progresso dos mundos, evidentemente, não tem nem o porquê eu dar sequência aos demais capítulos. Até porque, nos próximos capítulos, do capítulo 5 ao 10, ele vai nos dizer sobre as bem-aventuranças. Então, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Neste capítulo 5 é interessante, muito interessante. Por quê? Porque ele vai nos trazer, né, ele vai abrir o capítulo falando sobre a justiça de Deus, dizendo que Deus é justo e que ninguém está aqui para sofrer. Porém, que muitos dos nossos sofrimentos são decorrentes de causas atuais. Nós somos responsáveis por esses sofrimentos, pela nossa conduta equivocada, pelas nossas escolhas mal feitas, pelos nossos pensamentos, atitudes. Então, são as causas atuais que vão gerar essas aflições, esses sofrimentos para nós. Por isto que, dentro da justiça de Deus, estas aflições, de certa forma, são justas, porque nós demos causa a elas. Na sequência, aquilo que não é decorrente de causas atuais, ele vai nos explicar que são decorrentes de causas anteriores. O que isto significa? Se nós somos já espíritos bastante experientes, se já passamos por várias existências, com certeza, nem todas elas foram, talvez, satisfatórias. Em algumas delas, ficaram resquícios, débitos, contraídos por nós e que nós não liquidamos. Então, essas causas anteriores podem ser um desses resquícios que nós deixamos para trás. E aí ele vai nos dizer também sobre a misericórdia divina que nos dá o esquecimento do passado. Muitas pessoas acham que deveria ser importante nós nos lembrarmos de tudo que já vivemos em outras existências. Mas, na verdade, se nós formos observar, é uma grande misericórdia de Deus que nos faz esquecer. Até porque, via de regra, nós convivemos, em muitas ocasiões, com aquelas pessoas às quais tivemos as nossas grandes diferenças. Talvez a quem nós fizemos mal, ou quem nos fez mal, e que hoje está ao nosso lado. Portanto, esse esquecimento é uma dádiva, porque não nos lembramos. E aí, só para não estendermos demais, ele vai nos dizer,
logo no capítulo 6, veja, ele vem falar das nossas aflições no capítulo 5. No capítulo 6, ele vai nos apresentar o Cristo Consolador. Aquele que vem consolar todas as nossas aflições, que vai nos acolher, que vai nos sustentar. E aí ele vai dizendo, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, capítulo 9. E capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. O que são essas bem-aventuranças? Na verdade, são condições que nós devemos conquistar. Quando nós nos tornarmos esses bem-aventurados, é porque já conquistamos todas essas virtudes, essas condições. E como bem-aventurados, evidentemente faremos jus a uma morada feliz, no mínimo. Porque já nos tornamos espíritos, de certa forma, se não totalmente puros, já deixamos para trás muitas das nossas imperfeições. E para conquistarmos essas bem-aventuranças, para nos tornarmos bem-aventurados, existe um roteiro, existe um propósito. E este roteiro ele vai nos dar do capítulo 11 ao capítulo 17. Como, por exemplo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. É um roteiro. Enquanto eu não aprender a me amar, obviamente, se eu não me amo, eu não tenho como amar o outro. Ninguém dá o que não tem. Portanto, é imprescindível que eu aprenda a me amar, a me aceitar, com as minhas imperfeições, com os meus defeitos, mas reconhecer que é passível de melhoria, porque não somos acabados, somos espíritos em construção. A cada dia nós colocamos um tijolinho nesta construção de nós mesmos. E quando nós aprendermos a amar o que ainda não sabemos, até porque o nosso amor, via de regra, ele é muito egoísta, aí ele vai nos ensinar, no capítulo seguinte, o capítulo 12, a amar os vossos inimigos. Olha a dificuldade. Não é fácil amar o inimigo, aquele que te feriu, aquele que, de certa forma, pretende o seu mal. Mas é o caminho que nós teremos que trilhar, saber perdoar, saber aceitar o outro, olhar para aquele inimigo e ver que, na verdade, ele está doente, que ele ainda não consegue se amar. Portanto, se ele não se ama, ele também não vai amar o seu próximo, como está lá no capítulo anterior. Olha a sequência, olha a lógica que Kardec nos traz. Quando nós aprendermos a amar os nossos inimigos, aí ele vem com o próximo capítulo. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Ou seja, eu preciso aprender a fazer, a dar sem ostentar. Que realmente eu possa fazer a caridade sem a ostentação. Aí ele vai nos ensinar a honrar pai e mãe. Ele vai nos ensinar que fora da caridade não há salvação. Ou seja, que nós temos que aprender a exercer a caridade. E que a caridade, esse exercício da caridade, começa dentro do nosso lar, com aqueles que estão próximos a nós. E é um exercício, é um aprendizado. Nós não nascemos já sabendo, exercendo esta caridade, aceitando o outro. A caridade, para muitos, quando se fala em caridade, associa-se à caridade material. E esta, na verdade, nos diz Kardec, é a mais fácil de ser realizada,
Porque, via de regra, nós doamos aquilo que está sobrando, aquilo que nos é supérfluo. Dificilmente alguém doa do seu necessário. Mas a caridade mais difícil, em determinadas situações, é ouvir o outro. E isso é uma grande caridade, quando nós aprendermos a ouvir o que o outro tem a nos dizer. E principalmente hoje, nestes dias em que somos bastante cobrados, de certa forma, envolvidos, né, melhor dizendo, envolvidos por todo este progresso, por toda esta tecnologia, que via de regra, em muitos casos, nós nem conversamos mais, porque nos comunicamos via celular, via WhatsApp. Então, ouvir o outro é uma grande caridade. Disponibilizar os nossos ouvidos, principalmente para quem mora, em muitos casos, ao nosso lado. E que nós já, de certa forma, até sabemos o que vai ser dito. Então, nos recusamos a ouvi-lo. Então, veja, a caridade não é tão fácil assim de ser exercitada, mas é um desafio. É um dos desafios que nós encontramos dentro desses capítulos. Na sequência, no capítulo 16, ele vai dizer servir a Deus e a Mamon. O que isso significa? Né? Que fica praticamente impossível nós servirmos a Deus, que representa o nosso lado espiritual, e a Mamon, que naquela época representava os prazeres materiais, as conquistas materiais. E realmente, por quê? Porque em muitas situações nós vamos observar que o Evangelho vai nos convidar à renúncia. A renúncia de muitas paixões. Portanto, se nós nos satisfazemos com as paixões fugazes, obviamente não dá para servir a paixão e a Deus, porque Deus nos convida à renovação. Percebem? Portanto, este capítulo ele é um desafio para nós. E ele vai finalizar no capítulo 17, este tópico, sede perfeitos. Depois de todos esses capítulos em que ele vai nos dar o roteiro de como atingir esta perfeição, no capítulo 17 ele nos convida a sermos perfeitos. E aí ele vai trabalhar conosco como atingir esta perfeição. Evidentemente que é uma perfeição relativa, uma vez que perfeição absoluta, só Deus. E depois desses capítulos que vai nos convidar a esta autoanálise, a esta renovação interior, a atingirmos, né? Como ele próprio diz, é aquele roteiro que vai nos convidar à autorreflexão, à renovação. Aí ele vai nos trazer. Então, nos capítulos 18 a 26, nós vamos observar, por exemplo, alguns títulos, muitos os chamados e poucos os escolhidos, não separar o que Deus juntou, não pôr a candeia debaixo do alqueire, buscai e achareis, que são ensinamentos trazidos, de certa forma, no coletivo, né? Claro que serve para nós individualmente, mas ele vai abranger o coletivo como um todo. Por quê? Por exemplo, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, o convite chega para todos, todos, sem distinção de credo, de raça, mas nem todos vão aceitar o convite. Por isso, poucos os escolhidos. E para que nós não nos alonguemos demais, né, por conta do nosso horário, nós vamos já partindo para o encerramento, falando um pouco sobre o capítulo 27 e o capítulo 28. O capítulo 27, pedi e obtereis. Olha que coisa linda. Kardec vai nos trazer e vai nos lembrar que nós podemos pedir
tudo para Deus. Mas ele vai nos ensinar a forma de como pedir. Ele vai nos falar sobre a importância da prece. Porque a prece é o canal que nos liga a Deus. A prece é importante porque ela vai nos fortalecer e vai desobstruir este canal que, via de regra, por conta de maus pensamentos, por conta de escolhas que nós fazemos, este canal fica obstruído. Nós esquecemos de nos contactar com Deus. Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Criador. E nós, como criaturas, temos que estar nesta sintonia. Afinal, se somos filhos do Pai Criador, nós também somos co-criadores. E o que é que nós criamos? De que forma nós criamos? Olha a importância da prece para nós, para que possamos, através dela, receber as intuições necessárias para melhor agirmos. E no capítulo 28, ele vai nos dar uma coletânea de preces espíritas. Preces para todas as situações, pessoais, coletiva, numa situação de quando nós passamos por aflições, após passarmos pelas aflições, quando perdemos alguém. São preces que nos consolam. Mas, para encerrarmos, então, a importância da prece. Lembrando que a prece, nós temos a prece em 3 situações: louvar, pedir e agradecer. E devemos utilizá-la na sua totalidade. Devemos aprender a louvar a Deus, este nosso Criador. Devemos pedir tudo o que queremos para Deus. Muitas pessoas falam, mas eu não preciso pedir, Ele sabe o que eu quero. Mas o sentido de pedir vai demonstrar a nossa humildade. E vai demonstrar também se nós realmente sabemos o que queremos. Porque, via de regra, nós queremos. Mas será que realmente sabemos o que queremos exatamente? E jamais, jamais esquecermos de agradecer. A prece também é gratidão. Ela vai nos trazer este momento em que nós vamos agradecer a Deus tudo o que somos, tudo o que já conquistamos nesta existência e em todas as demais pelas quais passamos. E assim, meus queridos, nós vamos encerrando a apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo. Espero que vocês tenham aproveitado e que vocês possam estudá-lo, apreciar todo o seu conteúdo magnífico, que com certeza vai mudar muitas vidas. Obrigado pela atenção. Viram que importante resumo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo? Gravem essa aula aí. A Jussara foi maravilhosa. Nesse instante vamos, então, à fixação do aprendizado da 13ª aula. Fixação do aprendizado. Primeira questão. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Segunda questão. Por que Kardec priorizou os ensinamentos morais de Jesus neste livro? Terceira questão. Na sua opinião, qual a importância do Evangelho segundo o Espiritismo? Vamos encerrando mais uma aula do curso que é o Espiritismo da Fiesp. Felizes com a sua audiência. Não esqueçam, na quarta-feira, às 11 horas da noite, este programa será reprisado. Muito obrigado. Também não esqueçam, dúvidas, divulgação@fiesp.org.br ou então no nosso WhatsApp.